E aí, tranquilo? Professor Cristiano Andrade de volta. Vamos trazer uma questão de física aqui, que envolve a parte de gravitação, uma questão do Cefet Minas Gerais. Bem interessante esse assunto, vou deixar o link de um vídeo nosso sobre isso, depois dá uma olhadinha aí. Então vamos lá, questão 31. A lei da gravitação universal, proposta por Isaac Newton no século XVII, explica alguns fenômenos naturais, como por exemplo o efeito das marés nos oceanos e o movimento dos planetas ao redor do Sol. Essa lei fornece a intensidade da força gravitacional F entre dois corpos considerados quando são relacionadas às suas massas m maiúsculo e m minúsculo e a distância d entre os centros desses dois corpos, conforme representação matemática a seguir. Então, F igual a G, emão, eminho, d ao quadrado. Nessa representação, G é uma constante da gravitação. Daqui a pouco eu vou mostrar para você. Considerando a força gravitacional calculada entre dois corpos a certa distância, quando se dobra a distância entre eles, a força gravitacional fica: opção A, 2 vezes maior, B, 2 vezes menor, C, 4 vezes maior, D, 4 vezes menor. Legal. Seguinte, ó. Eu vou deixar o link de outro vídeo nosso falando sobre gravitação, depois você dá uma olhadinha aí. Vou colocar aqui, isso aqui é material dos meus cursos, tá? Eu tenho inclusive um preparatório aqui para EF, Cefet, ETEC, depois eu vou falar sobre isso. Vai ter o bônus, inclusive, de física, eu já comentei aqui, tá bom? Então, ó, lei de Kepler, né? Primeira lei, lei das órbitas. Segunda lei, lei das áreas. Terceira lei dos períodos. E agora o que nos interessa, que é força de atração gravitacional. Então, segundo Newton, a força de atração entre dois corpos proporcional às suas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, você tem F, que é a força de atração em newtons, tem que ser em newtons, tá? A massa do astro 1, M1, ele chama de M maiúsculo, M minúsculo, a mesma coisa, tá? Então a massa de um é em quilograma, tem que ser em quilograma. A massa do outro em quilograma também. E a distância tem que ser em metros, tá? Tem que ser em metro. E constante de gravitação é esse aqui, ó. 667, 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Para colocar em exercício, às vezes fica interessante você colocar 20 sobre 3, que dá esse mesmo valor, que é uma dízima periódica. É 6, 6, 6, 6. 20 sobre 3 às vezes fica melhor para você cortar, para você fazer o cálculo, tá? Uma aproximação bacana. Então é o seguinte, o que ele está pedindo? Ele está pedindo exatamente coisa que eu já previ em curso meu, tá? Se você aumentar a massa de qualquer um dos dois, se aumentar a força na mesma proporção, ou seja, se você triplicar a massa, você triplica a força. Por quê? Porque está aqui em cima, então é diretamente proporcional. Se você joga a massa pela metade, se diminui a massa, você vai diminuir a força também, vai jogar para a metade. Agora, quando é distância, não. A distância é outra lógica. Por quê? Porque a distância ela está aqui no denominador. Então, quando você tem maior distância, vai ter menor força. Vou dar um exemplo bem prático. Quando você pega um ímã, por que eu estou falando de ímã? Porque ímã você tem atração magnética, tá? Força eletrostática, força magnética, força de atração gravitacional são forças de campo. O que é isso? Vou deixar um link, inclusive, de um vídeo nosso sobre força elétrica, para você dar uma olhadinha lá. São forças de campo, não são forças de contato, que nem, por exemplo, quando você tem os bloquinhos, tal, vai empurrar a lei de Newton, você tem atrito, você tem força de contato. Então tá ali, tá encostando, entendeu? Tem contato. Força igual a gravitacional, elétrica, eletrostática, magnética, são forças de campo, tem um alcance de acordo com a distância. Então, você pegar um ímãzinho, ó, chegar perto aqui, ó, pá, ele vai atrair, certo? Só que tem um limite para isso. Colocar essa distância, ó, não atrai mais, ó. Vai aproximando, eu começo a sentir, ó, começo a sentir que tem uma força. Ó, aqui nada, ó, aqui, se eu deixar já vai, entendeu? Ali é a mesma coisa. Só que quando é ímã, você tem uma atração magnética. Aí você tem atração gravitacional, mas é força de campo. Funciona de uma maneira parecida. A fórmula, inclusive, para calcular, quando você tem força elétrica e tal, é parecida. Tá? Eu já deixei o link aí, depois você dá uma olhadinha. Você tem uma constante K, aí você tem as cargas elétricas, carga 1, carga 2, distância ao quadrado, então é distância embaixo também. Entendeu? Bem parecido.
Então o que vai acontecer? Conforme você aumenta a distância, a força vai diminuir. Se você diminuir a distância e colocar mais perto, a força vai ficar maior. Só que é elevado ao quadrado, entendeu? Porque ó, a distância é ao quadrado embaixo. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. São inversamente proporcionais, ó. Ele está falando o seguinte, ó. Ele está dobrando a distância. Ó. Então aumentou a distância, aumenta a força. Certo? Então, ó. Aliás, diminui a força. Inverti. Diminui a força, tá? Porque são inversamente proporcionais, só que é o quadrado. Então, ó, maior, não, menor. Só que vai ser o quadrado. Se dobrar, você multiplicou por 2, ó. Então, a distância de linha, 2 vezes a distância aqui. Aí, quando você joga na fórmula, 2D levou ao quadrado, né, e as outras coisas lá, o que você vai ter, ó, as outras coisas lá? 4D ao quadrado, ou seja, vai reduzir 4 vezes, ó. Então vai ser 4 vezes menor. Entendeu? Então, como é que vai ficar? Essa força F' vai ser a força original F dividido por 4. Tá? Dobrou a distância, reduz a força 1/4. Triplicou a distância, 3 ao quadrado é 9. A força vai ser 1 nono, né? Dividido por 9. Beleza? Então é isso aí. Mais uma questão. Espero que tenha sido útil para você. Gostou, dá um like, compartilha geral. Se for novo no canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as novidades. Lembrando que a gente tem um grupo, né, de acompanhamento para Cefet Minas Gerais, vou deixar o link. E tem um curso preparatório para todos os IF, Estudos Federais, Cefet e ETEC, a parte de português, bônus de matemática e agora também bônus de física e química. Eu vou deixar o link para você. Até o próximo vídeo. Valeu!